Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é a prevenção de doenças oftalmológicas em crianças. Nós acompanhamos há algum tempo atrás o caso do apresentador e jornalista Thiago Leifert, que anunciou seu afastamento da TV para cuidar da filha que foi diagnosticada com retinoblastoma aos 11 meses de idade. A retinoblastoma é um tipo de câncer que se desenvolve na retina, revestimento interno do olho, e ele é mais comumente na infância, ele se desenvolve mais comumente na infância. É por isso que hoje nós vamos conversar com o oftalmologista Dr. Luiz Carlos Paes Barreto. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por atender a nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e tentar ver se a gente joga um pouquinho de luz sobre essas dúvidas, né, que as pessoas têm em relação a algumas coisas que são importantes nas crianças, né? Doutor, vamos começar falando então, assim, acho que uma grande dúvida é a partir de quanto tempo a criança deve começar a passar por um acompanhamento oftalmológico? Veja bem, a criança quando no nascimento já é feita uma avaliação pelo pediatra já no berçário, né? Existe um exame chamado exame do reflexo vermelho. Esse exame ele é importante para detectar algumas patologias que podem ser detectadas ou a suspeita delas, né? E através dessa avaliação do exame do reflexo vermelho, você pode detectar algumas patologias que acometem o olho, né? Catarata congênita, que pode ser causada por algumas viroses ou doenças que a mãe adquire durante a gravidez. Então isso aí é importante para poder avaliar e se houver alguma suspeita, essa criança, esse bebê, né, já ser encaminhado para o oftalmologista. Então a avaliação já começa ao nascer, né? Depois, com o tempo, existem idades em que você pode fazer as avaliações de uma forma mais correta e que você consiga detectar coisas menos importantes, assim, em termos de você ter um tratamento mais imediato e para tentar resolver aquele problema sério que o bebê apresenta, né? É um acompanhamento que ele tem uma média de periodicidade? Por exemplo, a criança tem que passar por uma avaliação anualmente, tem alguma coisa assim? Veja bem, você saindo dessa questão, por exemplo, do nascimento, você não detectou nada, para você poder avaliar essa criança novamente, se não tem nenhuma anormalidade, se não tem nenhum desvio, né, nenhum estrabismo, nada em relação a isso, você vai avaliar a criança a partir dos 3 anos, mais ou menos, né? E aí você consegue poder fazer uma avaliação da parte oftalmológica, de grau, essas coisas, se a criança apresenta alguma alteração, e aí, periodicamente, a cada 6 meses, você pode fazer essa avaliação para ver se a criança apresenta alguma alteração, para você poder acompanhar. O senhor falou da catarata congênita, mas quais outras doenças também são comumente desenvolvidas na infância, doutor? Então, existe uma patologia muito séria que a mãe pode adquirir durante a gravidez, que é toxoplasmose, né? A toxoplasmose que a mãe adquire durante a gravidez pode ser transmitida para a criança e causar danos assim muito sérios, né? Tanto na questão da visão quanto no cérebro, né? O toxoplasma ele pode causar lesões na retina, na coroide e lesões cerebrais também, né? A gente falou no começo também do retinoblastoma. É uma doença, como eu disse no início, comumente desenvolvida na infância, mas ela acomete muitas crianças? Como que é também? Não, felizmente ela não é tão frequente, né?
ela é geralmente causada por uma mutação genética das células da retina, né? E geralmente essa mutação causa um desenvolvimento de um tumor, né, no olho da criança, que pode ser unilateral ou bilateral. E esse tumor é um tumor bastante grave, bastante sério, que requer um tratamento muito firme em cima, né? Você pode ter, dependendo do estágio em que o retinoblastoma esteja, né, o diagnóstico seja feito, você pode fazer quimioterapia, radioterapia, você pode fazer, hoje em dia existe a questão do laser que você pode fazer também, e em último caso, quando o retinoblastoma está muito desenvolvido e podendo comprometer até a vida da criança, você tem que fazer a retirada do globo ocular, entendeu? Doutor, uma doença oftalmológica que é muito, não sei nem se é considerada doença agora, até a questão da miopia. Ela é muito desenvolvida na infância. Tem também alguma coisa algum fator que faça com que ela seja desenvolvida? Miopia hoje em dia com as telas que a gente usa, né? A criançada hoje não brinca, né, fora de casa. Os pais entregam um telefone na mão e a criança fica ali brincando, joguinho, um monte de coisa. Isso aí, o que acontece? O foco da criança, mesmo que a criança nasça sem nenhum problema, né? É métrope, sem nenhuma alteração. O que o uso desses equipamentos pode causar? Uma convergência muito grande e você fica muito tempo, a criança fica muito tempo jogando, brincando com o celular, e a acomodação ela fica o tempo todo ativa, né? Isso a longo prazo pode desenvolver um quadro de miopia, né? É um quadro que é uma doença, por exemplo, dos novos tempos. A hipermetropia também assim, desenvolve muito na infância? Mas... Então, a hipermetropia geralmente é o contrário, né? Nós, normalmente, como criança, a maioria das crianças nascem hipermétropes. Porque o que é hipermetropia? Hipermetropia seria o diâmetro ocular, o diâmetro antero-posterior do globo, menor do que o tamanho normal. Então, quando a criança nasce, ela nasce com o olho ainda pequenininho, ele vai desenvolver. Então, muitas crianças nascem hipermétropes, né? E com o crescimento dela, ela vai desenvolver o globo ocular, a caixa craniana vai desenvolver também, né? A órbita vai desenvolver e o olho expande. Então, a hipermetropia é uma coisa que não seria tão grave, né? É uma coisa comum, né, para as crianças que nascem, a maioria nasce assim, né? E o astigmatismo? O astigmatismo já é outro tipo de alteração, né? É uma alteração na curvatura da córnea, né? A córnea é essa parte transparente anterior do globo ocular. Ela, normalmente, se ela for totalmente com a circunferência dela normal, ela não apresenta o astigmatismo. Quando ela tem uma irregularidade nessa circunferência, aí ela desenvolve o astigmatismo. O astigmatismo às vezes pode acontecer também por esses fatores externos, né? Uso excessivo de equipamentos também pode causar isso também. Então, o senhor entrou nesse assunto das telas. É algo que, de fato, traz uma preocupação para vocês, oftalmologistas? Tanto traz que hoje as empresas que desenvolvem lentes, né? As grandes empresas que trabalham nessa área, eles desenvolveram uma lente que é para tratar esse tipo de problema, né? Porque eles detectaram que o uso de tela pode causar essas alterações, e eles desenvolveram lentes que, pela configuração dessas lentes, ela faz com que você consiga diminuir um pouquinho o impacto dessa miopia causada por essas telas, né? E hoje em dia existem no mercado algumas lentes
que são fabricadas por essas empresas de boa qualidade. O grande problema que eu vejo, às vezes, é o custo. É como você tem, por exemplo, de fazer o acompanhamento periódico da criança a cada 6 meses, essas lentes, às vezes, você tem que trocar a cada 6 meses. E o preço delas, às vezes, não é muito... O custo-benefício ali não é muito bom. Não, vê bem. Assim, a longo prazo é bom, mas a despesa que você vai ter é grande. Do ponto de vista do oftalmologista também, com relação a esse uso de telas por crianças, né, para os pais que estão em casa nos acompanhando, qual que é a recomendação, doutor? Veja bem, como eu tinha falado com você no começo, hoje em dia as crianças, elas não brincam assim em ambientes externos, né? Elas ficam dentro de casa, por várias questões, inclusive questão de segurança, os pais têm medo que fique na rua, pela violência que existe e tudo mais. Então as crianças se restringem muito a ficar em ambientes mais fechados. Esse tipo de comportamento faz com que você não relaxe a acomodação. Então, antigamente, pela minha idade, né, a gente brincava na rua o tempo todo, né? Com vários tipos de brincadeira, não existia nenhum desses equipamentos. Então você ficava o tempo todo com o seu olhar voltado para o infinito, né? Soltando pipa ou jogando bola, fazendo coisas assim. Então isso aí não faz com que você fique focado muito próximo o tempo todo. Então isso aí é um problema que apareceu depois que essas telas dominaram, né? Mas tem um limite diário, assim, que vocês oftalmologistas recomendam? Assim, a gente recomenda o seguinte: para cada hora que você estiver usando a tela, você deveria ficar pelo menos de 20 a 30 minutos num ambiente aberto. Você não, por exemplo, você sair do celular e ir para um computador, não. Ou sair do celular e ir para um livro, também não, ou para uma televisão. Você tem que sair e ir ou para uma janela para você olhar para longe, ou ir para a rua para fazer alguma coisa, porque você tem que relaxar. Se você não fizer isso, essa acomodação vai se acumulando, é como se fosse o músculo responsável pela nossa acomodação, é um músculo chamado músculo ciliar. E como todo músculo, se você usa ele excessivamente, depois de um tempo ele vai ter uma contração excessiva, como se fosse uma cãibra. Ele contrai e não relaxa, entendeu? Então isso aí é o que causa esse tipo de problema, né? Legal. Nós estamos conversando com o oftalmologista Dr. Luiz Carlos Paes, ele que está trazendo para a gente um pouquinho a respeito da importância da prevenção de doenças oftalmológicas nas crianças. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos conversar um pouquinho mais sobre como identificar os sintomas, né, de que a criança está com algum problema oftalmológico. Vamos falar sobre tratamentos hoje também que podem ajudar. Então não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje nós estamos falando sobre a prevenção a doenças oftalmológicas em crianças. Nós estamos conversando com o oftalmologista Dr. Luiz Carlos Paes Barreto. Doutor, como identificar que a criança está tendo algum problema oftalmológico? Então, aí você tem duas formas, né? Os pais, eles têm que ficar atentos, por exemplo, ao comportamento da criança dentro de casa. Às vezes a criança traz as coisas muito próxima, você coloca uma TV, a criança vai observar a TV, você pergunta alguma coisa, a criança não te responde o que ela está conseguindo enxergar. Isso aí é uma forma de você, às vezes, verificar isso. Alguns casos, como o estrabismo, por exemplo, já é visível, né? Você bate o olho e você vê que a criança tem um olhinho torto, então isso aí já é um sinal de que você tem que procurar atendimento. Na escola, né, existe acho que uma deficiênciazinha em relação à avaliação desses casos que são importantes. Quer dizer, as escolas deveriam fazer campanhas, né, talvez com colegas oftalmologistas, para fazer detecção daqueles casos mais graves. Fazer treinamento de
professores para poder fazer a avaliação da acuidade visual da criança, ver o desenvolvimento da criança, para, baseado nisso, fazer um encaminhamento para atendimento dessas crianças naqueles casos que detectar que tem alguma alteração. A alergia ocular, doutor, ela é muito comum na infância? Bastante comum. A alergia, hoje em dia, né, a gente vive com um monte de coisa que a gente come, que a gente tem contato, né? Tudo tem conservante, tudo tem essas coisas que são colocadas que desenvolvem a alergia em todo mundo, né? Nós, nas crianças. As crianças, principalmente na questão da alergia ocular, existem casos assim, bastante severos, né? E que esses casos de alergia, se não tratados, eles podem evoluir para um problema às vezes sério, né? Às vezes a criança tem um quadro de alergia, ela coça muito a vista. O hábito de coçar sem controle, ele pode levar a uma distorção da córnea e causar uma doença chamada ceratocone, que é uma doença bastante séria, que requer um tratamento e uma avaliação de um especialista para poder tentar resolver, né? Hoje em dia existe, né, tratamentos para o ceratocone, que você vai desde do crosslink, que é um tratamento, basicamente um tratamento clínico. Você tem a colocação do anel de Ferrara, que é um anelzinho que você coloca na córnea para tentar corrigir a curvatura da córnea. E no último estágio, em que você tem um ceratocone muito avançado, em que você já tem uma alteração muito grande na córnea, aí você tem que fazer o transplante, né? Aí já é uma coisa mais complexa. O ceratocone, ele é uma doença que ele se desenvolve mais nas crianças ou depois de adulto também pode correr o risco? Adulto pode desenvolver também, mas geralmente começa mais não é nem na criança, é na adolescência, né? Aparece mais. E aí vai se desenvolvendo, né? E às vezes a pessoa não tem nem consciência do problema que ela tem. Aí só o especialista que vai poder avaliar, né? Através dos exames específicos que são feitos, a gente consegue fazer o diagnóstico e aí propor o tratamento, né? Doutor, dores de cabeça, às vezes a criança não está apresentando sintomas ali, né, com relação à leitura ou então perto, mas as dores de cabeça já podem ser um sinal? Pode sim. Dependendo do tipo de problema que a criança tenha, né? Um problema que causa muita dor de cabeça é o astigmatismo, né? Entendeu? O astigmatismo, ele pode, se a criança tem o astigmatismo, ele não é feito o diagnóstico, não é feito o tratamento correto, ela começa a ter um esforço visual grande e esse esforço vai levando o que a gente chama de sintomas astenópicos, né? Que são sintomas causados pelo grau, né? E aí um desses sintomas, que são os sintomas bem fortes, é a dor de cabeça, né? As doenças oftalmológicas, quando, né, descobertas nas crianças precocemente, elas têm um tratamento que pode vir a beneficiar, por exemplo, né, evitar que ela fique usando óculos por mais tempo ou alguma coisa do tipo? Depende do problema, entendeu? Quer dizer, como eu falei para você, a hipermetropia é um quadro que a maioria das crianças podem apresentar quando elas são mais novinhas e depois, quando se tornam mais adultas, elas podem diminuir. O estrabismo, por exemplo, é um problema que você tem que fazer um diagnóstico correto para propor um tratamento adequado. O tratamento pode ser um tratamento, basicamente, às vezes, relacionado com o uso de correção por lentes, né? Ou você chegar ao ponto de você ter que fazer um tratamento cirúrgico, né? Para colocar o olho na posição correta. O estrabismo também, se você tem um estrabismo, aqueles estrabismos muito grandes, não tem nem tanto problema, porque quando acontece isso, um olho fica focando e o outro não tem função. Aí ele perde a função. E nesses casos, às vezes você pode ver até muitas crianças por aí que ficam usando aquele tampãozinho, né? Uhum. O tampãozinho, ele é para quê? Porque você detecta, por exemplo, que a criança tem um desvio,
um olho é o principal que está focando e esse olho que desviou, ele perde a função. E na idade de 0 até 8 anos de idade, o processo visual ele está desenvolvendo na área cerebral, né, do nosso organismo. E se não houver um estímulo de cada olho de uma forma correta, igual, você vai ter um olho com uma visão normal e o outro olho com uma visão mais fraca. Então, geralmente, quando a gente faz o tampão, é para estimular aquele olho que está mais fraquinho a desenvolver mais a visão. Mas isso a gente consegue ter sucesso nesse processo até os 8 anos de idade. A partir dos 8 anos já fica mais difícil. Então é importantíssimo, por exemplo, você fazer o diagnóstico precoce, tanto os pais quanto as escolas, para você poder fazer um tratamento adequado e ter um sucesso no seu tratamento. Entendeu? O senhor falou da questão da cirurgia. Hoje ela é uma opção de tratamento em quais casos, mais ou menos, doutor? De que? Da parte em quais de grau? Doenças oftalmológicas que a cirurgia é indicada? Assim? Depende, existem várias, né? Por exemplo, a catarata congênita, né? A criança nasceu, você fez o teste do olhinho, você detectou que ela tem o reflexo não é o reflexo vermelho que seria normal. O oftalmologista diagnostica a catarata, tem que ser operado imediatamente. Entendeu? Por quê? Quanto mais tempo você leva, mais o cérebro não vai desenvolver a visão. Entendeu? Então, crianças que são diagnosticadas com catarata congênita têm que ser operadas imediatamente. Agora, os outros casos, por exemplo, o estrabismo, depende às vezes da indicação de cada caso, né? Porque cada caso de estrabismo tem uma indicação específica. Aí você tem que fazer uma avaliação ortótica para ver se existe uma indicação de cirúrgica ou existe indicação de correção através de óculos, né? Aí você tem opções, por exemplo, para você indicar o tratamento. Doutora, a gente sempre traz aqui no Você Saúde, né, diversos especialistas da área médica e sempre quando a gente conversa com eles sobre a questão de prevenção ou de coisas que podem ajudar a pessoa a prevenir as doenças, eles sempre citam alimentação e atividade física. No caso das doenças oftalmológicas, também é essencial isso? Sim, claro. Veja bem, você tendo boa alimentação, você tendo atividade física, você tendo uma vida, por exemplo, não restrita, por exemplo, a ambientes assim muito fechados, você vai ter uma condição de visão melhor, né? Entendeu? Existem alimentos que são, como a gente fala, e esse alimento é bom para a vista. Existe assim, como se diz, me fugiu o termo aqui, de pessoas que acham que comendo cenoura... os mitos. Mitos, isso mesmo. Esses mitos aí, pessoas se alimentando, comendo muito cenoura, não vai ter problema visual. A cenoura, ela tem o beta-caroteno, que é uma substância que faz parte do processo visual, o desenvolvimento da vitamina A. Mas a vitamina A, por exemplo, em excesso, o organismo elimina. Então, não adianta você ficar assim, cheio de coisas que não vai ter função. E, claro, uma alimentação bem regrada, equilibrada direitinho, você consegue ter uma saúde de boa qualidade, não só na parte visual, quanto geral, né? A questão oftalmológica também pode interferir no desenvolvimento cognitivo e social das crianças? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A criança, por exemplo, que às vezes tem uma dificuldade de visão, às vezes ela fica mais retraída, né? Ela não consegue socializar, né? Ela fica, às vezes se encolhe, fica num canto, e aí entra o papel, por exemplo, do educador, né? A pessoa que está ali, que tem que avaliar. Existe a questão social? Existe, mas precisa ver se aquilo ali não decorre, por exemplo, de um problema visual, né? A criança pode ter esse tipo de alteração, né, social por uma questão de não conseguir interagir, né? Não consegue ver de uma forma correta, né? Doutor, e o que a gente pode deixar para os pais que estão em casa acompanhando a gente com relação
justamente a importância, né, desse diagnóstico precoce, de fazer esse acompanhamento com a criança, tomar cuidado com as telas também, talvez? As telas, hoje em dia, elas são faz parte da nossa vida. A gente não entrou na nossa vida e não vai sair tão cedo. E a gente tem que aprender a conviver com elas. Na questão da minha área, né, a área de oftalmologia, o que tem que ser colocado é que as crianças têm que ter um limite, por exemplo, de uso dessas telas, né? Não, os pais não, às vezes, muitos pais, para não ter dor de cabeça, larga na mão e deixa a criança fazer o que quiser. Deixa o tempo lá, né? Isso aí não é bom, tem que ter um controle. Como eu falei na questão, por exemplo, de você, depois de tantas horas, você ter um relaxamento, então tem que ter um controle em relação a isso para você ter uma condição visual boa, né? E você tinha falado... Reforçar para os pais a importância desse cuidado, dessa prevenção. O importante dos pais é ficar atento, por exemplo, ao comportamento da criança, né? Entendeu? Pesquisar, né? Estar com eles, o que tem ali, o que não tem, lê para mim ali, né? Isso aí faz parte porque às vezes a criança ela acha que para ela aquilo ali é normal, né? Ela não tem conhecimento para isso. Nós, como adultos, é que temos que avaliar direitinho e aí, dependendo do que tenha, buscar uma solução, né? Tá certo. Dr. Luiz Carlos Paes Barreto, nós agradecemos a participação do senhor aqui no Você Saúde e por trazer esse alerta aos pais para cuidarem, né, dos olhos das suas crianças. Eu que agradeço essa oportunidade, que é importante, né, porque a gente tem que estar sempre atento, né? Eu já estou nessa área há muito tempo, né? Eu me formei em 76, você nem era nascido. E estou clinicando nessa área desde essa época. E aí a gente vê algumas coisas que não são feitas por quem deveria fazer, que seria importante para evitar muitas situações. Então, a gente tem que pedir para, às vezes, o poder público, às vezes, abrir um pouquinho mais os olhos e tentar enxergar um pouco mais o que é mais importante para o desenvolvimento das pessoas, das crianças principalmente, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado. Nós agradecemos também a vocês que estiveram conosco até aqui. Você Saúde termina agora, mas nós estaremos de volta na próxima sexta-feira com outros assuntos, com muito mais coisas para vocês. Então não deixe de acompanhar. E não se esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço!